A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para nossa reflexão espiritual. João capítulo 5, versículo 24, palavra do Senhor nos diz o seguinte: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em poucas palavras. Queridos, diz que uma das provas mais difíceis para os estudantes do Enem é a redação. O jornalista Sérgio Nogueira, algum tempo atrás, quando ele ainda escrevia para o jornal, ele publicou um artigo dando algumas dicas sobre como fazer uma redação. E entre essas dicas, ele disse, ou melhor, escreveu o seguinte, abre aspas, evite encher linguiça, seja conciso, fecha aspas. E ele prosseguiu dizendo o que é ser conciso, abre aspas, ser conciso é ser objetivo e direto com o mínimo de palavras sem prejudicar a frase. Fecha aspas. Queridos, Jesus era muito conciso em suas palavras. Jesus, ele não ficava enrolando ou, entre aspas, enchendo linguiça, mas ele era objetivo e direto naquilo que ele queria dizer. Jesus, em poucas palavras, ele falava muita coisa. Jesus, em poucas palavras, ele traduzia universos. Esse texto que eu li aqui de João 5, 24, Jesus, numa única frase, ele resume e resolve toda a nossa vida, passado, presente e futuro. Porque veja o que o texto diz. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ou seja, presente, e não entrará em condenação, futuro, mas passou da morte para a vida, passado. Então veja que num único versículo, Jesus resume e resolve toda a nossa vida. Mas o que eu quero aqui deixar como palavra de Deus mediante esse texto? Quero dizer o seguinte, amados. Há muitas pessoas que vivem preocupadas, cheias de dúvidas e também de medos com relação ao seu passado, presente ou futuro. Mas, se você já entregou a sua vida a Cristo, e busca viver segundo a vontade dele revelada nas Escrituras Sagradas, então não há motivos para preocupação, dúvidas ou medo com relação ao passado, presente ou futuro. Porque tanto o nosso passado como o nosso presente e o nosso futuro estão definidos e garantidos nas mãos de Deus. Então a palavra que eu quero deixar para você é a seguinte: tome posse da palavra de Deus. Se você já recebeu Jesus e busca viver segundo a vontade dele, você tem hoje presente a vida eterna. E você não entrará em condenação no futuro, mas você já passou da morte espiritual para a vida espiritual. Então, tome posse da palavra de Deus e busque viver esse tempo restante de vida que Deus lhe concedeu para a glória dele. Amém? Então essa é a palavra aqui que eu deixo aqui para a nossa reflexão espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.